O Inventando Moda de hoje vai conversar com o consultor Flávio Gueiros, responsável pelo Instituto Flávio Gueiros, que capacita jovens e adultos a encontrarem o seu objetivo de vida, tornando-os profissionais eficientes e competentes, focados em alta performance. Então não saia daí que a gente já volta. Estamos com o consultor Flávio Gueiros, ele que vai falar hoje para a gente sobre o projeto Jovem Aprendiz MetaMind. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Faiga, pelo convite. É um programa que veio justamente tirar o jovem do lugar da zona de conforto, né? E eu tive isso enquanto experiência de vida. Nosso livro Alquimia Negocial fala isso no capítulo 1, né? E a gente sempre tem uma dificuldade de crescer, de colocar as nossas ideias em práticas. E eu tenho essa experiência em casa, né? Eu tenho uma filha que acabou de sair da adolescência e a gente teve essa experiência vivencial até com os amigos dela também, convivendo conosco. Então me deu a ideia de fazer um programa especializado em jovens que superam as suas metas. E como que você viu essa necessidade na sua filha mesmo, assim, de encontrar um sonho, um objetivo de vida? Pois é, quando a gente fala para o jovem que ele precisa correr atrás, procurar uma carreira, isso fica muito vago na cabeça dele. E aí é necessário a gente não ter só o tato de pai, de mãe, mas o entendimento que é a necessidade de apoio. Porque o jovem nessa fase da vida, ele não sabe realmente o que fazer por culpa nossa. Nós, antes, quando a criança é pequena, a gente já fala, não faça isso, não faça aquilo, espere, o papai não vai gostar, a mamãe não vai gostar, nós vamos criando muitos limites. E aí Jean Piaget fala que a gente tem que deixar o jovem, a criança, pensar livremente. E aí a gente tira aquele papel em branco da criança, da ideia, da inovação, da criatividade e furta isso dela. E depois a gente exige dela que ela escolha, que ela decida o que ela tem que fazer. É verdade. E como é que a gente pode fazer para ajudar esse jovem a encontrar o seu objetivo de vida? Primeira coisa é entender o que ele gosta de fazer, né? Tudo na vida, qualquer ato empreendedor deve estar ligado ao que a gente é apaixonado, o que a gente gosta de fazer. Eu até brinco que o empreendedorismo é uma paixão que se ganha dinheiro, né? Porque se você não estiver fazendo aquilo que você gosta, você vai vir à falência, vai desistir no meio do caminho. Então é importante entender o que se gosta. E como é que a gente vê isso? Através de análise, né, de comportamento desse jovem, bem como também da sua personalidade e principalmente de como ele entende as coisas. A cognição, são as inteligências múltiplas. Depois dessa análise, que a gente chama de assessment, a gente tem esse inicial de mostrar para ele, olha, cara, você tem essa competência, você pode correr atrás disso. E o que é competência? A competência são os conhecimentos adquiridos, as habilidades e as atitudes. Partindo disso, aí o jovem tem um caminho a seguir. Entendi. Às vezes a pessoa tem ali um talento ali que está escondido. Sim. E aí você consegue, através de questionários que você trabalha ou de análise mesmo comportamental? A gente tem também os questionários, são perguntas fechadas, né? Que a gente tem do quantitativo, mas a gente também tem muita pergunta aberta, né? Uma delas é até o plano de voo, né? Que é qual é o propósito de vida desse jovem, qual o caminho ele vai percorrer, quais são os recursos e como ele se vê no final dessa estrada. E através desse ferramental, tanto quantitativo quanto qualitativo, a gente consegue dar a esse jovem um percentual muito grande de sucesso no futuro dele. Olha, que bacana, gente. É um bom começo, né? A pessoa já começa já na vida adulta, já com o pé direito aí, sendo auxiliado. Agora, e na hora de ajudar esse jovem? O que vocês visam, assim? Estabilidade? Ou algo que dê prazer ao jovem? Boa pergunta. Porque, assim, o pai e a mãe
sempre querem uma profissão de estabilidade para o filho. Porque vem dessa geração, né? Da estabilidade, de ter segurança no emprego, de fazer um concurso público. E também da proteção, né? De botar os nossos filhotes debaixo da nossa asa, né? E saber que vai estar tranquilo. Vai dar tranquilo. E o empreendedorismo, ele é justamente isso. Você desbravar novos caminhos, mas não em trilhos, e sim em trilhas, onde você pode alcançar caminhos mais oportunos para você. E o comodismo, o lugar comum, ele dentro desse nosso programa, ele já é tirado no primeiro momento. Por quê? Porque a gente pergunta para a pessoa, para o jovem, qual é o propósito de vida dele. E se ele não sabe o propósito de vida dele, é como se ele fosse fazer uma viagem para algum lugar, mas que ele não sabe para onde ir. Então, se eu não sei para onde ir, por que eu vou? Então, esse reviver, esse reencontro, são as primeiras condições que a gente coloca na nossa capacitação. Depois, quais são os meus valores? O que eu entendo de ter recebido da minha bagagem, dos meus conhecimentos, como eu percebo o mundo, como o mundo me percebe. E aí sim as atitudes serem direcionadas de forma estratégica para esse caminho. É assim que se faz. E aí o papai e a mamãe devem pensar assim, Flávio, mas aí como é que a gente faz? É muito inseguro isso. Mas para empreender, a gente precisa correr alguns riscos. A diferença estão nos riscos calculados. O empreendedorismo, ele não é uma ação visionária. As pessoas até confundem. Uma pessoa visionária e uma pessoa que tem visão de futuro. Uma pessoa visionária é uma pessoa que corre todos os riscos sem calcular. Uma pessoa que tem visão de futuro, conhece todos os riscos, estão calculados e passa por eles. Gente, sensacional isso. E é engraçado que eu estava até conversando agora, esse final de semana que passou com um delegado, amigo meu, e eu falei, gente, mas como pode um juiz federal pedir exoneração para tentar vir como governador? Eu falei, gente, oi? Meus pais iam me matar, porque você tem aquela estabilidade, Sim. né? Você tem um cargo de prestígio, Sim. né? E, de repente, você larga tudo para tentar uma carreira pública. Mas eu acho que isso é muito desafiador. A pessoa tem que ser muito empreendedora, né? Para jogar tudo para o alto e falar, não, é esse caminho aqui que eu vou trilhar. Vamos pensar nisso, olha só. A pessoa tem que ser sempre a mesma durante a vida toda? Não. A gente, quando eu era criança, eu não gostava de pimenta. Hoje eu adoro pimenta. Quando eu era jovem, adolescente, eu não gostava de uma boa cervejinha. Hoje eu adoro uma boa cervejinha. Então, a gente é passível de mudanças e a gente tem que entender que o nosso empreendedorismo, o nosso ato de empreender, também é mutante, mutável, volátil, e a gente precisa receber isso de maneira muito carinhosa. Por quê? É importante que a pessoa tenha vontade, desejo em evolução. Isso tem a ver com o modelo mental fixo e o modelo mental em crescimento. O modelo mental fixo é aquele que dá a comodidade, a zona de conforto, onde eu falo assim, não, estou bem onde eu estou. E o modelo mental em crescimento, eu falo assim, eu posso desbravar, eu posso me autoconhecer em outros valores. É por aí. Eu posso ir além, né? Muito Pode. mais, eu sou capaz. Se então, joga para cima. Isso não vai me limitar. De jeito nenhum. Né? E esse meu amigo dizia, não, mas é muito comum na carreira pública você ter pessoas que de repente largam tudo mesmo, porque aquele trabalho fica muito mecânico, fica muito automático. A rotina faz isso. E é isso. E a pessoa fala assim, não, eu sou melhor do que isso. Sim. É o ato mecanicista, né? Se a gente pegar a época fordista da administração, a gente vai ver que o ato repetido fazia com que danos psicológicos enormes numa geração grande, porque eles não tinham como controlar a satisfação desse funcionário, desse colaborador. Então, esse sistema repetido acaba destruindo a felicidade interna, né, da pessoa. Até a criatividade, né, da pessoa. Nem se fala. Né, de poder trazer algumas inovações, algumas coisas que vão até facilitar o processo produtivo. Sem dúvida. Né? Isso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É fácil a gente olhar para um jovem e perceber que ele é um empreendedor nato? Existem características empreendedoras. Mas não é porque a pessoa não tem características empreendedoras que não pode empreender. Elas podem ser trabalhadas, encontradas, desenvolvidas e potencializadas. A programação neurolinguística diz o seguinte, que se ele pode fazer, eu posso fazer também. E vou te falar uma coisa,
É muito mais fácil um jovem que não tem características empreendedoras ter sucesso do que aquele que já tem naturalmente algumas características empreendedoras. Sério? Sério. Mas por que isso acontece? Acontece porque aquele que não tem nenhuma, ele é esforçado, dedicado e resiliente. Aquele que já tem aquilo de forma nata, deixa perpassar e, de repente, eu sou muito seguro e deixa que as coisas eu resolvo lá para frente. E essa deixar para frente gera os problemas, as dificuldades que ele vai encontrando no meio do caminho, e aí ele vai se desmotivando. Então, o autoconhecimento é uma excelente ferramenta para a gente encontrar onde a gente tem pontos positivos e onde a gente tem pontos negativos. E os nossos pontos negativos serem potencializados. Esse jovem, que na maioria das vezes tem muitos pontos negativos, sendo trabalhado, incentivado, motivado, ele alcança o sucesso de uma maneira muito mais plena. Gente, sensacional isso. E como que a neurolinguística vem ajudando nesse processo? Eu vou te falar que ajuda em tudo. Me ajudou muito na minha vida. É mesmo? Porque além de você estar falando de uma transformação de modelo mental, você está percebendo o mundo de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, vamos começar a respeito do meu livro, né? O primeiro capítulo eu falo sobre o jujubeiro, que é a minha história de infância, onde a minha professora virou para mim e falou assim, o que você quer ser quando crescer? E eu estava escutando meus amiguinhos, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser jogador de futebol. Quando chegou a minha vez, aí eu respondi, eu quero ser jujubeiro. Jujubeiro, gente, sensacional essa. E todo mundo começou a gargalhar na sala de aula, a professora também. E eu falei, por que eles estão rindo de mim? E a professora, por que jujubeiro, Flávio? Eu falei, jujubeiro porque eu adoro jujuba. E eu quero trabalhar com algo que eu goste. Aí ela, que bom início para você. Eu falei, não é só isso, eu quero ser jujubeiro no Japão. Japão, gente, ele é muito chique. Isso, Olha. porque era um lugar que eu não conhecia, era muito distante para mim. Então a criança, ela tem com liberdade, uma folha em branco, de pensar, ser criativa, ser inovadora, e a programação neurolinguística ela nos traz isso. A gente não construir barreiras, eliminar crenças limitantes, e a gente deixar o nosso lado criança voltar à vida e trazer as soluções de maneira rápida, prática e super eficaz. Você quer ver uma coisa? Você entrega um telefone hoje na mão de uma criança, você não precisa falar como desbloqueia, onde entra, como joga. Eles sabem tudo. Sabem tudo, porque não existem barreiras. Não existem limites pré-programados. E a nossa cabeça trabalha nesse sentido de se auto-sabotar. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, porque a nossa cultura nos imprimiu isso. E a partir do momento que a programação neurolinguística destrói todas essas barreiras, não há limites para o empreendedor alcançar o sucesso. Então a autossabotagem ela seria uma forma de impedir ou prejudicar que se alcance a meta, que se alcance o objetivo? É a descrença. É você saber que você pode fazer, mas você não faz. E fica aquela raivazinha dentro da gente, e o jovem tem muito isso. E gera um processo de ansiedade que muitas vezes dá um desdobramento patológico, como, por exemplo, uma síndrome do pânico e outras mais, que podem fazer com que esse jovem tenha um poder de crescimento em suas mãos. E aí a gente pode trabalhar desde o início do seu propósito de vida, dos seus valores, do que ele quer para a vida dele com paixão, com amor, e o desdobramento disso através de um plano de vida e carreira. E isso pode ser feito até para os adultos também, né? Porque tem muito adulto por aí que tá, não me encontrei ainda, não estou feliz no meu trabalho, não era isso que eu queria. Aí você pergunta para ela, tudo bem, não era isso, mas era o quê? E a pessoa também, às vezes, não sabe nem dizer o porquê que está infeliz. Pois é, precisa de um profissional. Precisa de um profissional que possa orientar. Nós temos excelentes coaches na cidade. Eu trabalho sobre uma outra linha, que é a mentoria formal, né? Que é um processo não só do status quo, de tirar a pessoa de um lugar e colocar em outro, mas também de um acompanhamento até o seu sucesso. E depois do sucesso, a manutenção do sucesso. Se diz que é fácil chegar ao sucesso. Não é, não. Não é muito fácil, não. Nem um pouco fácil. Não é fácil. Mas essas palestras motivadoras falam, é fácil você chegar, você vai alcançar. Pode ser até fácil, vamos colocar assim, mas é muito mais difícil se manter.
Então, é como se fosse o ciclo de vida de um produto, né? Você tem a introdução, o crescimento e depois tem o declínio. E esse ato de se renovar cria uma energia, essa ondulação, né? Que a gente chama de frequência. E essa frequência ela tem que ser mantida sempre em nossas vidas. E esse ato do mentoring é justamente de manter essa ondulação perene nas nossas vidas. E a gente não encontrar só uma viagem, mas constantes viagens felizes. É isso. E você acha que é importante a pessoa estar sempre buscando ler artigos, livros que estimulem ela nesse pensamento positivo, em busca do seu objetivo, da sua meta? Você acha que isso é importante para a pessoa se manter motivada? Eu acho que assim a pessoa, quanto mais conhecimento, é importante no aprendizado, mas mais do que isso é praticar. Pegue um livro de 15 páginas, depois outro de 30, depois outro de 45, 150, 300. Não vai tentar entrar numa livraria e, se você não tem o hábito da leitura, comprar um senhor compêndio sobre administração vai estratégica, desanimar na hora, vai né? desanimar. Pega um pequeno livro com orientações iniciais e tire desse instrumento, o livro, metas que você deva realizar. 1, 2, 3, quantifique, priorize e realize aquelas metas baseado no que você aprendeu. Por isso, o nosso Instituto, Flávio Gueiros, é alta eficácia em prática. Porque o nosso conceito é você ter o conhecimento, sim, acadêmico, bibliográfico, mas o mais importante é a prática. Porque o estudo da inteligência múltipla nos mostra isso, que nós aprendemos desde sempre pelo exemplo. Verdade. Nós aprendemos a falar imitando, olhando, observando. Então, a tentativa, o acerto ou o erro só se dá a partir da frequência. E é disso que a gente trata, dessas tentativas e os acertos e o aprendizado. Agora, existe uma frase que diz melhor feito do que perfeito. Você concorda? Eu discordo. Por quê? Pois é, porque como a gente trabalha com mentoria e é uma busca perene pelo aperfeiçoamento, eu digo que o feito, Flávio, você acabou de falar que é importante fazer, né? Mas é aperfeiçoar aquilo que foi feito. Você olhar por outros olhos, outras perspectivas, o que foi realizado e potencializar, melhorar. Quer ver uma coisa? A verdade, não existe verdade absoluta. A verdade absoluta se dá pela percepção do ser humano, como você enxerga o universo, o mundo. E aí você olhando o mundo sobre a sua ótica, para você aquilo é uma verdade. Se você virar um pouquinho mais para lá, é outra verdade. Um pouquinho, 15 graus, outra verdade. Então, imagina isso em pessoas. Cada pessoa tem a sua verdade. E a gente entender essas percepções do mundo, que as verdades não são unas, mas o coletivo dessas verdades é que nos trazem a sabedoria, é que cria esse aperfeiçoamento. Então, fazer é muito importante, mas aperfeiçoar, aí sim, é o perfeito dessa história toda. Mas tem que dar o start, né? Não adianta ficar só... Sem sombra de dúvida. Eu vou começar. E vai adiando o projeto, vai adiando o plano e não começa nunca. O importante é... Direcionar. E falar assim, amanhã eu começo. Porque se a gente não consegue mensurar, a gente não consegue observar a nossa evolução. Então, coloque metas, coloque indicadores, coloque datas. E metas que consigam, né, ser batidas. Exatamente. Não tão fáceis, mas também não impossíveis. Metas alcançáveis, inteligentes, que te motivem, né? Porque senão você desiste no meio do caminho. Esteja sempre ao lado de pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Flávio, mas aí eu vou criar competidores? Será que eles vão copiar a minha prática? Não. A gente acredita que o network ele é muito importante. E ele se dá num objetivo comum de perspectivas. Uhum. E aí, para a gente crescer nisso tudo, conheça pessoas diferentes, que discordam totalmente de você. Saia da sua zona de conforto, conheça as pessoas que discordam, que não concordam e que falam para você está indo no caminho errado. São elas que vão te dar uma coisazinha chamada melhores práticas, que em inglês é o benchmark. Você tem a observação do melhor, do que é feito e do que não é tão bom. No melhor você vai potencializar, no pior você vai melhorar continuamente. Gente, sensacional. A gente, infelizmente, vai ter que dar uma pausa,
Mas não saiam daí que a gente já volta com mais dicas do consultor Flávio Gueiros.